A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma noite aqui estou para transmitir a Palavra do Senhor. Por isso, para fazer mais um vídeo na presença do Senhor. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo, e todos os dias tenho feito um vídeo para transmitir a palavra de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, você é bem-vindo para se inscrever neste canal. É somente apertar o sininho que você já se encontra inscrito neste canal. Você também pode ali comentar também, pode compartilhar e não se esqueça de dar o joinha, que é muito importante para que outros também possam ver também este vídeo. Que Deus abençoe a cada um. Neste momento eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui em São João, capítulo 21, versículo 15 em diante, que diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro, Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queiras. Disse isto significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. E Pedro voltou-se e viu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e a quem na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que lhe dissera: Senhor, quem é o que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que serás? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabendo, e é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então nós vemos aqui que Jesus, após ter jantado, começa a perguntar para Pedro, dizendo: e depois de ter jantado, então depois que tinha jantado, Jesus chegou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Você ama mais do que este? Perguntou para ele: você ama mais do que este? E ele
respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então ele disse: Senhor, sim, Senhor, tu sabe, porque o Senhor, ele conhece tudo. Ele estava perguntando para Pedro se ele amava ali ao Senhor, mas certamente era somente para ver o que Pedro respondia. E Pedro dizia: Senhor, tu sabes que eu te amo. Será que nós também, irmão, irmã, será que nós também estamos amando ao Senhor? Será que se perguntar realmente, o Senhor Jesus perguntar para nós se nós estamos amando a Ele, será que realmente nós estamos amando verdadeiramente do jeito que é preciso amar? Será que nós dizeria também: eu amo o Senhor? Será que nós dizeria, e assim com sinceridade, porque diz aqui: tu sabes, Senhor, que eu amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer segunda vez. Então ele disse a primeira vez e tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Ama-me, disse-lhe: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, pela segunda vez, o Senhor Jesus continua a perguntar a Simão Pedro ali se ele amava. Então diz: filho de Jonas, tu me amas? Então ele diz: tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então ele mandou que Pedro ali apacentasse as ovelhas, tomasse conta das ovelhas. E você, meu irmão, que está aí tomando conta das ovelhas, a qual o Senhor tem colocado um rebanho na sua mão para você assim apacentar, para você tomar conta. Será que você está tomando conta direitinho? Porque aqui nos diz a palavra de Deus que Jesus disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Então nós sabemos que nesta noite ou neste dia o Senhor também está falando com você, que tem cuidado das ovelhas, tem cuidado ali do povo de Deus. Você também tem cuidado direitinho, apacenta as ovelhas, tem falado da palavra de Deus certinho para os irmãos, conforme que eles devem andar, porque nós sabemos que isto é dever daquele que conduz as ovelhas. Ele tem que dar o alimento, um alimento bom, a qual ali alimenta aquelas ovelhas, a qual ali aquelas ovelhas ficam fortes, porque elas estão alimentadas, um alimento que ali dá força para aquela ovelha. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me, ama-me. Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez: ama-me. Então Simão ali ficou triste, porque o Senhor Jesus perguntou pela terceira vez se ele amava. Então Simão Pedro ali ficou triste e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Então Pedro ali naquele momento disse: Senhor, tu sabes tudo. O Senhor está perguntando, mas o Senhor sabe tudo. Então o Senhor sabia que Pedro realmente amava ali a todo. Por isso nós vemos que Jesus Cristo, Pedro amava mais a Jesus, porque disse: se tu me ama mais do que estes, então ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas. Então Pedro sabia que aquele amor que ele tinha por Jesus era um amor verdadeiro, não era um amor fingido. E você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esta palavra, qual é o amor que você tem pelo Senhor? É um amor verdadeiro, um amor fingido? Somente às vezes está na igreja louvando ao Senhor, mas o amor verdadeiro não está ali no seu coração. Que você possa amar realmente ao Senhor, conforme aqui ele perguntou para Pedro, e diz: na verdade, te digo que quando era mais moço, falou para Pedro, quando tu era mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde queria. Então diz para Pedro: ó Pedro, quando você era mais novo, você se arrumava, você ali arrumava, se ajeitava, e então você ia para onde queria, onde ali o seu coração
coração pedia, aonde você queria ir, você ia ali, porque o seu coração pedia, você arrumava, mas diz aqui, andavas por onde queria, mas quando já for velho, quando você for velho, Pedro, quando você for velho, então for velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para um lugar onde não queira. Alguém vai te cingir, vai te levar, vai te arrumar, mas vai levar para um lugar que você não quer ir, mas você vai para lá. Então outro vai levar, não é da sua vontade, não é do seu querer, mas você vai para lá, porque o Senhor ali estava alertando a Pedro, estava falando tudo o que ia se passar na sua vida, quando disse isto, significando com que morte haveria de glorificar a Deus, e isto disse-lhe, segue-me. Então ele disse, falando sobre aquela palavra, sobre aquele acontecimento, e disse como Pedro iria então ser levado, porque diz aqui, porque ele ia ser levado para a morte, e diz aqui o jeito que ele ia morrer ali para glorificar o nome do Senhor. Por isso que diz, quando você era novo, você ia para onde quiser, para onde queria, você quer, mas quando você for velho, não, outro te levará para onde você não quer. E Pedro, voltando, se viu o que eu seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava. Então aquele discípulo a quem Jesus mais amava, aquele discípulo a quem na ceia se reclinou também sobre o peito e lhe dissera, Senhor, quem é este que há de trair? Então, porque aquele que reclinava sobre o peito de Jesus, a quem Jesus amava, então eles perguntavam, dizia, pergunta para o Senhor Jesus quem é que é o traidor. Então nós vemos que, então diz a tua palavra de Deus, que ali falava ali daquele servo de Deus ali, então nós vendo Pedro, a este disse a Jesus, Senhor, e desse que será? Então diz aqui que vendo Pedro a este, quando viu Pedro aquele discípulo a quem Jesus reclinava ali no peito de Jesus, disse, e a este, o que será dele? Então disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me, Pedro, segue, deixa ele, se importa, se eu quero que ele fique até que eu volte, Pedro, deixa ele sossegado, mas você, Pedro, segue-me. Então Jesus mandou que Pedro seguisse, divulgou-lhe, pois, entre os irmãos este dito, aquele discípulo que não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Então, se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Ele não disse que aquele discípulo morreria, mas ele disse se importa que ele fique até que eu venha, ou então o que importa? Então nós vemos aqui, este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, porque foi testificado, ali lhe escreveram e viram e confirmaram tudo isto, a qual ali viu na presença de Pedro, na presença de Jesus. E diz aqui que há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Então tinha muitas coisas que Jesus fez, se cada um das quais fosse escrita, então todas as coisas que aconteceu, tem muitas coisas que Jesus fez que não ficou escrito aqui na palavra de Deus, porque diz, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter. Se fosse para escrever tudo o que Jesus fez, diz aqui que nem, eu creio que nem o mundo todo poderia conter os livros que se escreve, amém. Então, se tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus falou, se fosse para ser escrito, então diz aqui que nem o mundo todo poderia então conter os livros a qual foram escritos, mas o que foi escrito, assim nós sabemos que é suficiente para que a pessoa seja salvo. Então que Deus abençoe a cada um e que Deus derrame bênção em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe.
Fica com Deus em nome do Senhor Jesus.